o Roberto era o ídolo da minha geração. A minha geração foi forjada pelo Roberto Dinamite. O Roberto, ele carregou o Vasco nas costas durante 2 décadas. O Roberto era um jogador extraordinário, o maior jogador da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Brasil, não tem nenhuma dúvida disso. E um ser humano maravilhoso. O Roberto, ele teve problemas na política do clube. Eu, politicamente, apoiei a eleição do Roberto. Depois, enfim, no meu entendimento, o Roberto não deveria ter buscado a reeleição, buscou. Enfim, teve um problema interno na política do clube. E nós, quando assumimos essa responsabilidade de resgatar o Roberto para o Vasco da Gama. O Roberto é muito maior do que a política do Vasco. Então, o trabalho de colocar o Roberto na sua prateleira e na sua dimensão, nós tivemos muito orgulho de poder ter realizado, que coroou com a sua estátua e com a reinserção do Roberto no dia a dia do Vasco. Nós ficamos muito felizes de poder ter prestado em vida ao Roberto as homenagens que nós prestamos. E depois da sua morte também, com toda aquela cerimônia digna, muito digna, que o Vasco organizou. A perda do Roberto é uma dor imensa, imensa, imensa. O JP, para você ter uma ideia, o meu avô era o mais alucinado vascaíno que jamais pisou na face da terra. Tenho certeza que muita gente diz a mesma coisa dos seus pais, do seu avô, mas eu falo com certeza absoluta. Meu avô era um alucinado pelo Vasco, completamente alucinado. E quando eu fiz 15 anos, o meu avô deu de presente de aniversário para mim, de surpresa, levou o Roberto na minha casa, na minha festa de aniversário de 15 anos. Quase morri. A família inteira entrou em êxtase. O Roberto, à época, era casado com a Jurema. Foi com Roberto e Jurema na minha festa de 15 anos. O meu amor pelo Roberto é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Eu tenho pena, muita pena do meu filho não ter tido a oportunidade que eu tive de ver os gols do Roberto. Mas o meu filho vai ver muitos gols do Vasco com as próximas gerações que vêm aí. Eu também fico triste de não ter visto o Roberto jogar. O Roberto era uma figura diferenciada mesmo. Resolvia sozinho, batia no peito e botava lá dentro. Dava satisfação de ver o Roberto assim, principalmente em clássico, que ele marcava gol? Muita, muita. O Roberto em campo era perigo constante nos adversários. Era impressionante. O maior artilheiro de todos os clássicos do Rio de Janeiro. O maior artilheiro de todos os clássicos do Rio de Janeiro. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. O maior artilheiro do Campeonato Carioca. O maior artilheiro de São Januário. Ninguém foi mais importante com a 9, no caso ele usava a 10 como centroavante, do que o Roberto Dinamite. E dá pra cravar? O Roberto é o maior ídolo do Vasco? Dá para cravar. O Roberto é o maior ídolo da história do Vasco, de uma constelação gigantesca de ídolos que nós temos. E sempre vai ser? Não sei. Não sei. Talvez para mim, que viu ele da minha geração, sim. Mas eu espero, e o Roberto tenho certeza disso, que a gente tenha vários outros Robertos mais para frente. Mas o endereço do Vasco, Avenida Roberto Dinamite, número 10, São Januário, ali vai ficar para sempre, é só dele. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.